Muito bem, Juízes capítulo 4. Como é o dia da mulher, vamos falar de uma mulher aqui, que foi uma profeta, e também ela liderou nesse período aqui sobre Israel. Alguém diz que não tem mulher na liderança, e certamente que tem sempre. Tanto é que no Velho Testamento não era comum, mas Deus levantou Débora para estar trazendo uma liderança sobre o povo de Israel. Então, as pessoas questionam pelo fato das mulheres serem líder, não tem nada de errado, não é? Se fosse assim, Débora não poderia ser levantada aqui no livro de Juízes, e ela que administrou, e ela que coordenou essa guerra contra esse comandante aqui dos cananeus. Vamos lá, então. Eu vou trabalhar até o verso 2, 3, e a gente vai lendo o resto aí, tá bom? Diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que habitava em Araçote Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Vamos orar? Pai, a tua palavra, então faz ela valer nessa manhã. Repreende todo espírito que venha tentar roubar essas sementes. Traga a unção para quem vai falar e a unção também para quem vai ouvir. Toma cada mente aqui agora e faz essa mente cativa ao Senhor, toda mente passiva, seja tocada pelo teu poder agora em nome de Jesus. E toda qualquer ministração contrária a esta reunião está repreendida agora na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se teria gente, Emanuel, você lançar para mim aí Juízes capítulo 4, na NVI, para nós continuarmos aqui trabalhando. Então, Juízes capítulo 4, lança na versão NVI para mim, então. Muito bem, então aqui fala de Débora, essa mulher que Deus levantou como uma profetisa, juíza aqui, para estar trabalhando, liderando o povo de Israel, que estava sobre uma opressão cruel durante 20 anos. Ele estava ali em Canaã. E Canaã era exatamente onde o povo de Deus já havia conquistado várias vitórias. E ali, nessa entrada de Canaã, aqui diz o estudo que havia uma cidade chamada Jericó, onde Deus derrubou aquele muro de Jericó e derrotou aquele povo. Mas aquele povo não foi totalmente destruído. Ficaram poucas pessoas ali, mas aos poucos eles foram crescendo, foram infiltrando no meio do povo de Israel como erva daninha, e o povo de Israel caiu em pecado e começou a fazer coisas que o Senhor reprovava. Então, o que nós aprendemos aqui, quando você derrotar, trouxer abaixo aquilo que reprove a Deus, destrua tudo de uma vez. Não fica com dó de algumas coisas ou deixando algumas coisas para trás. Foi o que aconteceu aqui. O povo de Israel não trouxe a destruição completa desses cananeus e deixaram alguns, e eles foram crescendo como erva daninha aos poucos, infiltrou no meio do povo de Israel, e agora o povo de Israel se encontrava em situação de opressão durante 20 anos. Então, o quadro era esse. Então, depois da morte de Eude, depois de uma vitória, o povo de Israel começou a fazer novamente aquilo que não agradava a Deus. E, de novo, veio o tratamento de Deus sobre o povo dele e trouxe esse comandante aqui, Sísera. Era um cara mau, um cara cruel, e que ele amedrontava a todos, porque ele tinha 900 carros de ferros. Então, era um cara invencível aos olhos humanos. E ele, então, se levanta contra o povo de Israel para destruir. Então, o quadro é esse. Então, ele estava morando exatamente diante de uma cidade que foi destruída, que era Jericó. Então, a partir do verso aqui, do verso 4, agora diz: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela estava sentada debaixo da tâmara, ou de uma palmeira, da tâmara de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para ela que decidisse as suas questões. Então agora levanta Débora, que Deus a levantou como uma profetisa, mulher que tinha um marido chamado Lapidote.
liderava Israel naquela época. O que significa Débora? Abelha de mel, ou abelha do mel. E diz que ela estava, ela se assentava, estava sentada debaixo de uma palmeira, ou de uma tamareira, depende da versão. Aqui nós aprendemos, a primeira coisa que nós aprendemos, que quando você entra para destruir, destrua tudo e de uma vez só. Não é como diz o pastor Márcio, quando você for cortar o rabo de um cachorro, eu não sei porque corta, não vai cortando aos poucos, corta tudo de uma vez só. Então, quando Deus falar para você destruir, não fique com dó, não. Destrua tudo de uma vez só. Às vezes você vai deixar alguma coisa para trás, com medo ou com valor sentimental, e você deixa aquilo para trás, e aquilo vai ser uma legalidade, uma porta onde o inimigo possa entrar e começar a minar a saúde da sua casa. Acontece que Deus, às vezes, te mostra alguma coisa em casa e diz, joga fora. Mas por valor sentimental você não joga e vai deixando aquilo lá dentro da sua casa. Exatamente aquilo pode ser um ponto de contato, onde o inimigo pode estar entrando na sua casa e está fazendo essa confusão toda. E assim, do nada, Deus te mostra algumas coisas e diz, destrua, jogue fora. Não é assim? Desfaça disso. Mas e o valor daquilo? Tem um valor assim, talvez você considere um valor assim, monetário alto, e Deus diz, o que vai valer a pena? O valor monetário alto ou a paz na sua casa? E se você orar a Deus, Deus mostra algumas coisas que geralmente pode ser um ponto de contato ou uma base legal para o inimigo estar entrando na sua casa. Talvez vai dizer, você é um pouco cético, mas o inimigo tem poder para isso, alguma coisa? Tem, querido, porque algumas coisas são feitas e são consagradas exatamente para aquele objetivo. Mas se for alguma coisa de ouro, se derrete, faz outra coisa, não precisa jogar fora, você tem que usar o bom senso, tá certo? Se é alguma coisa de ouro, algum objeto que foi feito diretamente para uma consagração, o que você faz? Derrete, faz uma aliança, faz um anel, faz qualquer coisa, mas você precisa entender, quando Deus disser para você que é para desfazer, desfaça, porque ele ali, de repente, está sendo o ponto onde o inimigo está ganhando a batalha na sua casa. Então, a partir do verso 4, fala que tinha essa mulher chamada Débora. E Débora significa abelha do mel. Abelha do mel. O mel, então, ele tem essa propriedade para a nossa saúde. Ele é um adoçante e também é usado como remédio. E vem exatamente aqui a função da Débora, dessa profetisa, mulher de Deus, naquele momento, onde o povo de Israel estava sendo oprimido. Então ela tinha a função de trazer esse adocicar na alma, dessa amargura, dessa opressão por 20 anos. Então, certamente, ela tinha esse poder de trazer palavras doces que confortava o coração do povo de Israel. Tanto diz aí que o povo de Israel a procurava para tomar decisões. Então, uma das funções aqui do nome de Débora era de trazer essa doce palavra ao coração daquela pessoa que estava amargurada, fechada, deprimida, sem esperança. Então, Débora, como essa profetisa, essa mulher que Deus levantou, então ela tinha essa função também de trazer uma palavra que trouxesse esse adocicar na vida do povo. Abra para mim em Provérbios 16, 24. Deixa eu ver se é isso mesmo. Provérbios 16, 24. Que diz assim. Deixa eu ver a minha aqui. As palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, essas palavras agradáveis são como um favo de mel. Então, quando nós recebemos essa palavra de Deus, e a nossa boca fala aqui que o coração está cheio, então é um tempo de você avaliar como está sendo as suas palavras. Ela está trazendo esse adocicar, essa doçura na alma. A sua palavra tem sido cura para os ossos, tem trazido cura, restauração para o outro. Então, uma das funções aqui de Débora era exatamente isso, ter essas palavras agradáveis, que são doce como mel e cura para os ossos. Então, nesses últimos tempos, ou nessa semana, ou nesse dia, quando você levantou, qual foi a palavra proferida? Ou qual foi a primeira palavra proferida da sua boca ao você acordar?
Foram palavras doces como mel? Foram palavras agradáveis que trouxeram cura para os ossos? Trouxeram cura para as almas? Precisamos avaliar de fato as nossas palavras. Quando eu fiz o seminário, tinha um exercício de uma semana que você deveria marcar quantas palavras que não foram agradáveis ao coração de Deus. Então muita gente gravava as palavras. E por incrível que pareça, as palavras que não glorificavam o nome de Deus foi as mais que saíram da boca dos alunos, inclusive da minha. Como a gente não percebe que a gente fala coisas que machucam o outro, coisas que machucam a gente mesmo e coisas que machucam o coração de Deus. Parece que é um negócio automático, a gente não percebe ou não se escuta das palavras que estão saindo das nossas bocas. Interessante isso. E quando fomos fazer a avaliação que fomos marcando, e todo mundo tomou bomba naquela semana. A gente precisa vigiar o nosso falar. Muitas vezes nós falamos em cima da nossa desesperança, nós falamos em cima da nossa dor. E você pode questionar então não posso falar? Você pode desabafar sim, e desabafar um direito. E Deus quer ouvir seu desabafo. O detalhe aqui é quando você começa a falar numa questão de ministrar. O desabafar é você abrir o seu coração e no final você vai dizer: Senhor, contudo, eu continuo crendo no Senhor e sei que o impossível vai acontecer na minha vida. Então o desabafar, ele é bíblico. O falar da sua dor é bíblico e ele faz bem para a alma. O que faz mal para a alma é quando você começa a ter essas palavras como ministração na sua vida ou na vida do outro, ou quando você começa a ministrar contra Deus. Então Débora, uma das funções aqui dessa profetisa, essa mulher que tinha palavras doces, agradáveis, e que trazia esperança e que trazia cura para o povo de Israel. Então, que naquela época, ela se sentava debaixo da tamareira, ou de uma palmeira. Então, aqui nós aprendemos uma coisa. Primeiro, Débora tinha uma palavra que trazia esperança e trazia cura para os ossos. Ela tinha essa palavra. E quando as pessoas te procuram, qual tipo de palavra vocês têm lançado para as pessoas que te procuram? Qual tipo de palavra que você tem ministrado na vida das pessoas que se aproximam de você? Porque se você não tomar cuidado, nós somos contaminados, não é assim? Contagiados pelo meio. Se o meio está falando que aquilo é ruim, se nós não vigiarmos, nós começamos a falar também que o meio, a gente tem a fala do meio, e não a fala da palavra de Deus. Quando começa a falar que o trânsito está isso, o trânsito está aquilo, se nós não vigiarmos, sabe o que nós fazemos? É isso mesmo. Esse trânsito não presta, todo dia é assim mesmo, 6 horas, a hora do pique, esse negócio, a gente começa a ministrar. A gente não percebe que a gente vai tendo a palavra do meio. A gente não consegue perceber que o nosso coração está se enchendo da palavra, daquilo que o mundo está dizendo, daquilo que a mídia está lançando. A gente não vigia e nós estamos com uma fala comum, com uma fala de todos. E nós temos que ter em nossos corações as boas novas. Sempre as boas novas. Está ruim, você vai dizer, vai melhorar em nome de Jesus. Não é você reforçar o que está ruim. Não é você também ser aquela utopia, mas é bom que você tenha a esperança, a fé no seu coração. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Débora, ela tinha uma dessas funções, é de trazer palavras agradáveis, doce como mel. Interessante, quando alguém falava o nome de Débora, o que vinha na mente das pessoas? Ela tem uma palavra doce como mel, ela tem uma palavra que gera cura, que traz restauração na vida da pessoa. E aqui eu quero fazer uma outra pergunta. Quando a pessoa menciona o seu nome, qual a primeira impressão que vem no coração da pessoa quando ouve o seu nome? É como Débora? Não, quando eu lembro dessa pessoa, é uma pessoa assim que traz paz. É uma pessoa que tem uma palavra que edifica. Essa pessoa tem uma palavra que transforma, que orienta, que educa, que ensina, que exorta. Quando a pessoa lembra do seu nome, qual é a impressão, qual a primeira impressão que vem no coração daquela pessoa? Você já fez esse teste? Fala, fulano, quando alguém fala o meu nome, o que vem no seu coração? Quer ver um teste bom? Pergunta sua esposa. Quando ela fala assim, amor, quando você lembra do meu nome, o que você lembra?
Né? Vai perguntar agora não, depois você pergunta em casa. Né? Talvez ela vai dizer, bom, quando a gente namorava era um doce como mel. Né? Então, nós precisamos deixar essa impressão através do nosso nome. Quando as pessoas lembrar do seu nome, vai lembrar exatamente da sua fala. Então, você deve avaliar a sua fala. Você tem que ter uma fala temperada com sal, diz o apóstolo Paulo. Então, quando lembrava de Débora, o que vinha na mente das pessoas? Uma pessoa que tem uma palavra doce como mel, uma palavra que restaura, uma palavra que levanta, que edifica, que ensina, que orienta. O seu nome fala da sua palavra. O seu nome fala da maneira que você se comunica, seja com gesto, com palavras, com indiferença, mas o seu nome vai trazer uma marca nos corações das pessoas. E depois fala que ela se assentava debaixo de uma palmeira. Olha que coisa boa. Uma palavra que tem a pessoa que tem a palavra doce como mel, que ela gera restauração, que ela traz cura para as pessoas e agora está sentada debaixo de uma palmeira. E palmeira nos lembra a questão de crescer. A palmeira cresce muito para cima, visão do céu. Nós precisamos ter a visão de Débora, debaixo de uma palmeira, não perder a visão da eternidade. Como o pastor Fabiano diz, a gente tem muito da terra em nosso coração, e muito pouco da eternidade. Por isso, a gente está morrendo por causa dessas coisas daqui da terra. Então, Débora estava sentada debaixo dessa palmeira, e palmeira tem essa função de crescer para cima, de não perder a visão da eternidade, e não estar descrente que existe um céu, e também não desacreditar que existe um inferno. O inferno existe, mas eu não acredito. O fato de você não acreditar não vai dizer que ele não vai deixar de existir pelo fato de você não acreditar. Ah, mas eu não acredito em macumba. É um problema seu, mas existe, querido. E se você não vigiar, querido, ela vai te pegar. Não é? No nosso meio não tem macumba, não, mas tem a boa cumba. Eu falei em boa cumba? Você vai, o irmão não merece aquele negócio. Isso é boa cumba de crente, né? Macumba a gente tem medo, tem frango, tem vela, né? A gente passa até longe. A gente não, alguns, né? Que crente tem esse negócio de medo de macumba não, querido. Nem esse negócio não pega quem está lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém, querido? A Bíblia diz que aquele que mora dentro de nós é maior do que ele que habita no mundo. Crente não faz macumba, mas tem a boa cumba, né? Está louco para o irmão descer, tomar o lugar dele, ele não merece, isso é boa cumba de crente, porque macumba pega mal. Então fala boa cumba. Né? A inveja, isso é uma boa cumba, viu, querido? Então a gente, né, se não vigiar, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então Débora estava sentada debaixo dessa palmeira, e palmeira fala de crescimento para cima. Precisamos crescer no conhecimento da palavra. Por isso nós temos aqui escola dominical, tem estudo da palavra, estudando romano, tem carisma start, é para você crescer. Porque se você não investir na palavra, você não vai crescer como uma palmeira, você não vai crescer com essa visão celestial, essa visão eterna. Não é assim? A gente precisa crescer para cima, crendo que Deus é o nosso socorro, crendo que o nosso socorro virá do alto. Não crer está fundamentado que o homem que vai trazer isso, esse crescer dessa palmeira, é você ter os olhos na eternidade. Mas a palmeira também fala de raízes, de fundamento, de alicerce, de crescer para baixo. Precisamos então ter esse equilíbrio, crescer para cima e crescer também para baixo. Criar alicerce na vida, não ser vulnerável, não ser fraco, frouxo. Então a palmeira fala dessa capacidade de crescer para cima, de ter a visão da eternidade. A palmeira também fala desse crescer para baixo, de criar raízes, de buscar águas debaixo da terra, águas para alimentar esse crescimento. Precisamos ter essa capacidade de crescer para cima e também crescer para baixo. O equilíbrio, o bom senso no nosso meio é bem-vindo. Então, Débora fala de palavras agradáveis, palavras que cura, palavra que restaura. E assentar debaixo da palmeira, para trazer crescimento para cima e também fundamentação, alicerce. A Bíblia diz que há um homem que construiu uma casa sobre a areia, e o outro sobre a rocha. E veio o vento, veio o rio,
veio a tempestade, a casa estava edificada sobre a areia, essa casa veio cair. Essa casa ruiu, porque essa casa foi construída sem base nenhuma, sem alicerce. E quando vem a crise, a única coisa que te segura no meio da crise se chama palavra de Deus. Os dons não vão te segurar, querido. Você pode falar em língua e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o que te segura no meio da crise se chama Bíblia. É você trazer à memória aquilo que vai te dar o quê? Esperança. Então a palmeira fala de crescer para cima e não perder a visão da eternidade. Mas também te chama para você estar fundamentado na palavra de Deus. De ter base, fundamento na sua vida. De dar razão da sua fé para o outro. Então não tinha como dar errado aqui para essa mulher chamada Débora, que tinha o mel, palavras agradáveis, palavra que restaura, que cura, assentado debaixo de uma palmeira, que tinha uma visão de equilíbrio, crescendo para cima e tinha raízes, fundamentos. Tem história familiar, tem bênção familiar para contar, tem. Está fundamentado na palavra e não em cima de uma teologia seca, de uma psicologia, de uma sociologia, mas está fundamentado em cima da palavra. E não em cima daquilo que eu acho, que eu estou sentindo. Não tem esse negócio. Esse negócio de sentir é furada. Tem dia que você acorda com o pé para a cabeça. Acorda ou não acorda? Acorda. Tem dia que você não quer ver ninguém, nem você mesmo. Você quer sumir de você mesmo, mas não consegue. Aí você fica mal. Por isso, o nosso fundamento está na palavra. Não é naquilo que eu acho, o que a mídia diz, o que o mundo está dizendo. E que a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus é a própria palavra dele. Então precisamos estar fundamentados. E aprendemos também que a palmeira, ela cresce para cima e ela tem uma flexibilidade. Porque quando vem um vento, o que acontece com a palmeira? Ela flexibiliza, ela não se quebra. Quando o vento forte vem, ela flexibiliza, suporta o vento, depois volta para a posição o quê? Original. Aqui fala de rigidez, de perfeccionismo, de endurecimento, de sequidão. Quando você está muito seco, enrijecido pelas circunstâncias, paralisado pelo medo, e quando vem o vento, sabe o que acontece? Quebra. Por isso que a palmeira fala de flexibilidade, é saber lidar com situações, administrar problemas, saber lidar com o diferente. Essa flexibilidade, porque se não houver essa flexibilidade, sabe o que acontece? Você fica só. E quando vem a tempestade, você se quebra. Por isso que a palmeira, quando vem um vento forte, ela diz, eu tenho que flexibilizar. Mas ela tem raízes. Ela não abre mão do princípio. Ela flexibiliza. Ela negocia o que é negociável. Mas ela não negocia o que é inegociável. Ela não negocia a unção sobre a vida dela. Não negocia. Ela não negocia os princípios de Deus na vida dela para adquirir algumas coisas. Ela não negocia. Mas aqui que dá para negociar, ela flexibiliza. Eu posso dar outra face. Eu posso andar a segunda milha, flexibilizar. Esse flexibilizar é que traz cura para a vida de outras pessoas. E para você mesmo. Você é tão duro com você. Você cobra tanto de você, que vira e mexe você está se quebrando em meio a essas tempestades, em meio à crise, você se quebra porque você é muito duro com você mesmo. E claro que você não percebe que você é duro com o outro também. E quando vier a tempestade, você tem que aprender a flexibilizar. Não tudo. Você negocia o que é negociável. E quando você tem raízes, o que não é para negociar, você sofre as consequências. Eu posso ouvir um amém, querido? É isso. Olha que lugar, então, que coisa perfeita. Uma mulher que é lembrada como mel. Está sentada debaixo de uma palmeira, que fala de fundamento, fala de crescimento e fala de flexibilidade. É tudo que todo mundo quer na vida. Por isso todo mundo procurava Débora. Todo mundo ia atrás dessa mulher. Quem que não queria ouvir uma mulher dessa? Só se for louco. Mas uma coisa interessante é que Débora, ela tinha uma visão celestial. Porque quando ela olhava para Canaã ali, e tinha Sísera, esse comandante, com 900 carros de ferro, invencível,
o imbatível. Mas Débora, quando ela olhava para Canaã, que ela olhava Jericó, sabe o que ela fazia? Ela lembrava, se Deus derrubou Jericó, Ele derruba também Císera. Que foi diferente aqui do povo de Israel. Vem o verso 5, que diz assim, então, o verso 5, cadê o verso 5? Está aqui. Não, o verso 5 está lá. E ela se assentava debaixo dessa tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, aonde estava exatamente ali Jericó. Nos montes de Efraim, os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, essa procura que o povo de Israel vinha receber orientação de Débora. Verso 6, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e de Naphtali, e disse, o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e de Zebulon, e vá ao monte de Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Débora, ela tinha consciência da visão da vitória de Deus. Mas quando o povo de Israel, o pecado entrou como erva daninha, quando eles olhavam para Jericó totalmente destruída, eles não conseguiam trazer memória mais a vitória de Deus sobre aquele povo. Então aqui a gente tem duas perspectivas. Alguém que olha para Jericó e diz assim, não tem jeito. O que Deus fez no passado, Ele não vai fazer mais no presente. Mas tinha a visão de Débora. Ela olhou para Jericó e diz, olha, se Deus derrubou o muro, Ele derruba o Císera também hoje. Então Débora, ela tinha essa visão totalmente eterna, uma visão em Deus. Ela sabia que Deus era capaz de destruir Císera, o imbatível, o invencível. Quando ela olhava para Jericó, destruída, ela trazia à memória dela aquilo que daria o quê? Esperança. Diferente do povo de Israel. Eles olhavam para Jericó e viam que um dia Deus derrubou aquele muro, e eles olhavam e diziam, não tem jeito de Deus fazer de novo. O que Deus fez lá, parece que Deus não é capaz de fazer de novo. Sabe por que o povo pensava assim? Porque havia erva daninha no coração. E erva daninha é uma coisa sutil. Vai entrando aos poucos. E vai crescendo e vai criando raízes. Aí você passa a desacreditar naquilo que Deus fez um dia. É assim que acontece. E foi exatamente. E ela tinha um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Por isso, quando ela olhou para Jericó, disse, se Deus derrubou Jericó, Ele vai derrubar esse comandante também. Vai. Eu já contei aqui uma vez, tinha um cachorro lá em casa e a veterinária disse que era um cachorro genioso. Para mim era um cachorro bravo mesmo. E o bicho era bravo. Ele tinha uma mistura de Doberman com fila. Não, fila boia não, era policial. Como é que chama aquele capa preta? Pastor alemão, pronto, gente. Pastor alemão. E esse cachorro era bravo, ele não tinha voz de comando, era um negócio louco aquele cachorro. Ninguém entrava lá em casa, né? Quase nem os donos também. Né? Mas um dia eu fiz um teste de fé. Você que diga que eu fiz um teste de fé? Porque toda vez que ia vacinar o cachorro no mês de agosto, tinha que colocar as duas cordas no cachorro. Meu irmão segurava de um lado, eu segurava do outro, e a veterinária vinha e aplicava a injeção. Mas um dia, eu levantei assim, inspirado. Sabe que ele diz, levanta cheio de fé? Falei, não precisa pôr corda não. Fui lá e orei. E o cachorro ficou quietinho, você acredita? Falei, pode vacinar esse cachorro aí? A mulher assim, meio assim, duvidosa, foi lá e vacinou o cachorro. Glória a Deus. Falei, rapaz, o negócio funciona. Chegou outro ano. Eu tinha tomado a mordida desse cachorro. Aí chegou no outro ano, eu fui olhando para o cachorro, eu não lembrei, eu só lembrava do quê? Da mordida. Falei, sabe de uma coisa, vou colocar a corda nesse cachorro e vou resolver esse negócio logo. A gente lembra sempre dos fracassos. A gente não lembra da vitória que Deus já deu um dia.
A gente tem uma tendência a olhar a derrota, que é um negócio incrível. Eu falei, gente, eu vou orar nesse cachorro de novo, mas ele me mordeu, eu senti uma dor violenta. O que eu vou fazer? Então, para facilitar, o que eu fiz? Meu irmão, põe a corda aí, eu ponho a corda aqui, segura e vamos tocar o barco. Exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Eles mais lembravam da vitória que o muro foi derrubado. Está lembrando agora dessa derrota, da opressão que Sísera aplicava sobre o povo de Israel. E Débora vai e chama deixa eu ver o nome aqui do cabra aqui, Baraque. E Baraque significa raio, um cara que vai à frente. Então Débora chama Baraque e diz para ele, o Senhor, o Deus Israel, ordena que você reúna 10.000 homens de Naftali e de Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Diz Baraque, venha cá. E Deus falou que ele vai ordenar que Sísera vá atacar. Reúna 10.000 homens, e Deus falou que vai entregar Sísera em suas mãos. Olha o nome do homem, significa Baraque, significa raio. O que o Baraque fez? O raio. Baraque disse a ela, verso 8, se você for comigo, irei, mas se não for, não, irei. Esse aqui é um raio que eu parto. O cara não fez valer o nome dele. Você está rindo? Às vezes nós somos assim. E diz, Baraque é raio, que vai. E Débora chama Baraque e diz, meu amigo, Deus já falou. E olha que ele consultava Débora. Mas nessa hora, quando foi para colocar a vida dele em jogo, o que ele fez? Só se você for comigo, minha amiga. Sabe aquele negócio de acreditar e confiar? Que o pastor Tony falou aqui? Aquele cara equilibrista que andava sobre a corda. Todo mundo acredita. Você acredita que ele possa andar com o pé só? Todo mundo diz, acreditamos. Aí o cara vai, anda nessa corda, né? Com venda nos olhos, todo mundo bate palma. Mas chega aquele momento de você acredita, diz, agora você confia, então vem comigo andar nas minhas costas, que eu vou andar com essa corda aqui. Quem que vai? Ninguém. Às vezes nós somos como os Baraque. E Deus diz, você é um raio que pode ir à frente. E vá à frente. Eu já te dei a palavra. Mas Débora tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ela ouvia a voz de Deus. Débora não ficava olhando as circunstâncias, a crise, a opressão, mas ela olhava para Deus. Ela estava debaixo de uma palmeira. Ela tinha fundamento, ela tinha raízes. E quando chama Baraque, o raio, o que o raio fala? Bom, eu te consulto várias vezes, mas na hora de colocar a vida em jogo, o que ele diz? Não, minha amiga, eu não confio na sua palavra, não. Você tem que vir comigo. Aqui que é o raio que eu parto. Ele acredita, mas na hora que é para valer, ele não acredita. São pessoas oportunistas. Quando está tudo a seu favor, diz, não, eu acredito. Quando é para colocar em xeque, aí, minha amiga, ele diz, não, essa palavra aí não é de Deus. Quando é que é a palavra de Deus e quando não é? Sabe quando é a palavra de Deus? Quando está a nosso favor. Cheio de bênção e tal. Mas quando colocar a vida em xeque, já sabe o que eu faço? Ah, esse negócio é de Deus, não. E certamente Baraque procurou Débora várias vezes e recebeu instrução, orientação, palavras doces como mel. Mas quando foi colocar a vida dele em xeque, sabe o que ele fez? Não. Eu não acredito. Eu não estou acreditando que Deus falou isso com você. Sabe por quê? Porque nessa hora ele ouviu Sísera, ele ouviu Jericó e disse, não, essa palavra não é de Deus. Não, não é. O que ele faz? Baraque disse a ela no verso 8, se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, estou fora. Faz negócio, eu estou fora. De vez em quando a gente faz isso. A gente confia, a gente acredita, enquanto está ao nosso favor. Irmão, Deus está falando que vai te curar. Deus está falando que você vai ter uma promoção, mas isso é de Deus. E tal, a gente vai atrás. Quando fala assim, meu irmão, você vai ter que morrer agora. Vai para a cruz. Não, isso não é de Deus, não. Mas não é mesmo. Porque quando a gente entende que a gente está perdendo, a gente duvida.
do relacionamento da pessoa, que sempre é uma palavra de Deus para a nossa vida. Mas quando é contra nós, ou que nós julgamos que chega contra nós, a gente não acredita. E Baraque disse o seguinte, minha amiga, é o seguinte, essa palavra eu não confio não. Se você confia nessa palavra, então vem comigo. E o que Débora fez? Eu vou. Porque eu sei em quem eu confio. Eu sei exatamente em quem eu confio. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba, por causa do seu medo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Ele diz, então tudo bem, esse negócio é para você, essa honra é para você, mas se você não quer, vai passar para outro, não problema não, você vai lutar, mas a honra será de outro, sabe por quê? Porque você não acreditou. Você não acreditou. Eu estava lendo um negócio interessante, diz que tempos difíceis fazem homens fortes. E homens fortes geram situações fáceis. E situações fáceis geram homens fracos. Interessante isso. Então, ele disse então, verso 9, respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu medo de agir, a honra não será sua. Sabe por que você não recebe a honra, querido? Você está com medo de agir. Sabe por que você não recebe essa honra, querido? Porque você está com medo de agir. Você vai para essa guerra, mas a honra não será sua. Sabe por quê? Você está com medo. Assuma aquilo que Deus falou para você assumir e tome a direção e vá. Se Deus falou, se você sempre acreditou, por que agora você não está acreditando? Se Deus derrubou a muralha de Jericó, por que agora você não acredita? Se Deus sempre trouxe a palavra que restaurou a sua vida, uma palavra que foi doce como o mel, por que agora que sua vida está em jogo você não acredita? Qual é a diferença? Então Débora diz, está bem, então eu vou, mas saiba, por causa do seu medo, a honra não será sua. E tem muita gente perdendo a questão de ser honrado, no sentido de ser protagonista, de tomar a frente, de crer, de ser um testemunho, ouvir para outra pessoa, sabe por causa de quê? Do medo. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens, e os seguiram, e Débora foi também com eles. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Verso 12, quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete a Goim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque, vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Então estava todo esse aparato preparado. E Sísera ouviu, diz, olha, Baraque vem. Ele diz, não prepara, hoje é força máxima, nós vamos arrebentar com Israel. Prepara os 900 carros de ferro. E todo mundo tinha medo de Sísera, porque eles tinham esses 900 carros de ferro, que é um negócio imbatível. E Sísera preparou o lugar ideal para fazer essa guerra. Os campos ideais para estar trabalhando com esses carros de ferro. E diz então, este é o dia que o Senhor entregará Sísera em suas mãos. Aqui cabe uma pergunta agora. Qual é o Sísera que está na sua vida, te amedrontando, tirando a sua honra, a sua capacidade de impedir de você agir? E Deus está dizendo para você nessa noite, nesse dia e nessa manhã, esse é o dia que Sísera vai cair diante de você. Esse é o dia que Sísera vai cair diante de você. E hoje é o dia. Então, exatamente, Sísera
preparou todo esse aparato. Verso 15, diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Então o Senhor foi à frente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa guerra não pertence a você. Essa guerra é do... Ele só quer que você confie, porque ele que vai à frente. Essa batalha é dele. Essa vitória pertence a ele. Mas está dizendo para você deixar de ter medo, deixar de duvidar da palavra de Deus. Se você está aqui até hoje, Ele tem guardado você, querido. Ele tem guardado você. Ele está dizendo, então, essa batalha pertence a mim. E diz aqui que ele foi à frente. Esses carros de ferro, Deus diz, eu destruo. Não tem nada poderoso para mim. O que são 900 carros de ferro para Deus? Nada. É nada. E a Bíblia diz, então, que Sísera preparou todos esses aparatos, esses 900 carros de ferro, mas sabe o que Deus trouxe? Deus trouxe uma tempestade. E o rio Quizon encheu. Ele não pôde mais movimentar com os carros de ferro. Ali que foi a derrota de Sísera. E os 10.000 homens, então, partiram para cima do povo do exército de Sísera e derrotou esses homens. E diz que Deus foi à frente. Verso 17. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, do rei de Azor, e o clã de queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dá-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher, fica à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar, se alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e o martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Aqui nós aprendemos algumas coisas. Quando Deus decreta a derrota, ninguém escapa de Deus. Você pode ir no mais altos céus e Deus vai te encontrar. Se você for mais profundo abismo, Deus te acha lá. Quando Deus decreta um juízo, não tem ser humano nenhum que possa se esconder de Deus. Ninguém. Ele é soberano e está acima de qualquer coisa. E Sísera, ele percebeu, estava derrotado, ele fugiu, entrou numa tenda, lugar improvável. Porque um comandante jamais entraria numa tenda de uma mulher, Jael. Esse é o lugar mais improvável que o inimigo iria procurá-lo. Ninguém se esconde de Deus. Lugar improvável para usar uma pessoa improvável. Interessante, uma mulher. Ele diz, então vou entrar para essa tenda porque é o lugar que o meu inimigo não vai me procurar. Uma tenda. É uma desonra o homem entrar numa tenda de uma mulher. Um comandante. Mas o negócio é o seguinte, querido. Quando você está com medo, você abre mão dos princípios e você se submete àquilo que você jamais se submeteria. E foi exatamente o que aconteceu com Sísera. Por causa do medo, ele quebrou a honra, abriu mão dos princípios e disse, o quê? Eu vou entrar nessa tenda dessa mulher aqui. E ele disse que cobriu ele para que ele fosse, para que ninguém o achasse. Se perguntar se eu estou aqui, diga que não tem ninguém aqui. Deus tem um olhar em tudo e em todos. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Nem o seu pecado você esconde de Deus. Nem seu pensamento você esconde de Deus. E para fechar, a Bíblia diz que ele dormiu um sono profundo. E Jael, ela pegou uma estaca e um martelo. Estaca e martelo
era o objeto comum de Jael. Porque a função da mulher, ela era erguer a tenda e desfazer a tenda. Então, eles faziam isso com a estaca e com o martelo. Aquilo que você tem de comum, aquilo que você tem prática, é aqui que Deus vai usar você para você derrotar o inimigo. Davi ele tinha a prática de lançar pedras com a funda. Tentaram dar uma armadura para ele, ele disse, não vai dar. Ele disse, não, eu vou enfrentar Golias com aquilo que eu tenho prática. E Jael, essa mulher, ela tinha a prática de armar a tenda e desfazer. Por isso, o que ela tinha de prática era o quê? Uma estaca e um martelo. E ela usou exatamente para enfiar essa estaca na têmpora de Sísera e fundou até a terra, e Sísera morreu. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém. E outra coisa, aqui que Deus te deu, que você tem prática, é com isso que você vai derrotar o inimigo chamado Sísera. Não inventa a moda não, querido. Não inventa a roda não. Você tem prática com pedra? Então vá, essa arma que Deus te deu, essa habilidade que Deus te deu. Se você tem a prática da estaca e com o martelo, é com isso aí que você vai para a guerra. Porque foi com isso que Deus te capacitou e treinou e deixou você com essa habilidade. E diz então que Baraque, no verso 22, Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, e disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim e o rei cananeu, até que o destruíram. Aqui está a história de uma mulher que Deus levantou para libertar um povo. Esse negócio que mulher não pode ser líder, pode sim, mas ela tinha um marido. Não é isso que está pensando, não. Ela tinha um suporte. Ela tinha um homem forte do lado dela. O homem que segurava as pontas. Ela tinha um suporte. E para você, homem, ainda que sua mulher seja líder, mas não te dá o direito de você não ser líder da sua casa. Ela tem habilidade diferente de você, mas isso não exclui de você abandonar a sua posição. Não te exclui de você abandonar a sua posição. A sua mulher pode ser líder do que for, mas a posição que Deus te colocou é para você permanecer. Não tem problema nenhum. E Deus usou duas mulheres, Débora e Jael. E os homens, com medo de Sísera, e Jael pega a estaca e o martelo e mata Sísera. É assim. Deus usa os improváveis para dizer que tudo é possível. Ele usa quem Ele quiser. Sabe que as pessoas que a gente jamais imaginou, e Deus diz, olha, para dizer, para você saber que eu sou Deus, eu uso os improváveis para fazer o impossível. É isso. Vamos ficar de pé e fechar isso? Débora, palavras doce como mel, que restaura e que traz cura para os ossos. Assentado debaixo de uma palmeira, que tem visão da eternidade, tem alicerce, tem fundamento e tem flexibilidade. Negocia os negociáveis e não negocia o que é inegociável. Débora tinha visão da eternidade. Quando ela via para Jericó, ela dizia, se Deus derrubou Jericó, Ele derruba Sísera também. Eu não sei qual a situação que você está passando, qual a pressão que você está vivendo, mas eu vou dizer para você,
Se você está olhando para Jericó dizendo não tem jeito, não vai ter jeito. Mas hoje eu quero imprimir, internalizar em você a visão de Débora. Ela está dizendo, se Deus derrubou Jericó, Ele derruba Sísera com seus 900 carros de ferro. Qual é o nome de Sísera? Qual é o nome, querido, que você está enfrentando? Esse Sísera que tem te oprimido. Eu não sei por quanto tempo, mas aqui fala que o povo de Israel estava por 20 anos opresso por Sísera. Mas Deus levantou Débora e chamou um tal de Baraque, o raio. O raio que só acreditava em Deus. Que na hora que foi colocado à prova, ele diz, não acredito. Só se você for comigo. E quem tem intimidade com Deus, ele vai. Ele vai. Sabe por quê? Ele não confunde a voz de Deus. E Baraque, o raio, não acreditou e diz, você está com medo. E a honra não será sua. Sabe por que você não consegue em alguns lugares? Não está alcançando alguns lugares? Sabe por causa de quê? Por causa do seu medo. Sabe por que você não tem algumas promoções? É que você não confia. Sabe por que você não tem a honra? É que você não confia. Você está paralisado pelo medo. E Deus está dizendo para você, é para você confiar. E você está deixando pessoas passar na sua frente. Pessoas passar na sua frente. Pessoas passando na sua frente. E você está dizendo, ué, mas fulano e ciclano. E Deus diz, ué, você não corre o risco. Você está com medo. Está preservando a sua vida e deixando passar o verdadeiro sentido da vida, que é ser protagonista e ter história para contar. E Débora falou, você não vai, a honra não será sua. Sabe por que você não tem conquistado algumas coisas na sua vida, está questionando a Deus porque as coisas não vêm? Você está com medo. Você não confia em Deus. Quando é para colocar sua vida em xeque, você não confia. Mas uma coisa mais incoerente, você entregou a sua vida para Deus e não confia que Deus pode guardar a sua vida. É um negócio incoerente. Vamos orar então, feche os olhos agora. Vamos fechar. Repita comigo dizendo assim, Pai, nesta hora, eu abro o meu coração e eu recebo seu Filho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu que um dia andei em teus caminhos, mas desviei. Arrependido eu volto. Perdoa os meus pecados e me aceita como eu sou. Ainda com os olhos fechados, eu quero orar por você, querido, que está como o povo de Israel, opresso, oprimido, vazio, ou como Baraque, sem honra, porque você está com medo. E Deus te chama você a dar um passo hoje para Ele, para você abrir seu coração e permitir que Jesus entre de vez na sua vida. Se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, dizendo, Jesus, eu abro o meu coração, te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio que fez essa oração pela primeira vez, dizendo, Jesus, eu abro o meu coração, te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém no nosso meio? Você é livre agora para tomar essa decisão. Deus te trouxe aqui para jogar você para cima, para entrar no seu coração e mudar a sua vida de vez. De vez. Tem alguém no nosso meio? Levante uma das suas mãos, eu vou orar por você. Eu vou garantir que você nunca mais será a mesma pessoa. Tem alguém? Tem alguém? Você é livre agora para tomar essa decisão. Se não tem ninguém, todos levantem os braços, levantem as mãos, vamos orar agora. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Você sabe exatamente qual a área da sua vida que essa palavra trocou no seu coração. E você vai levantar como Débora e como Jael, essa mulher improvável que fez o impossível quando ela estava debaixo da vontade de Deus. Declara a vitória de Deus sobre a área da sua vida agora, que Sísera tem levado vantagem. Declara a vitória de Deus sobre a sua vida agora, você está paralisado com medo, por isso tem sido desonrado, você não tem alcançado aquilo que Deus tem preparado para você.
E pessoas estão tomando frente, indo à frente, você está ficando para trás, porque você está com medo. Você não acredita, você não confia na palavra de Deus. Você só acredita. E quando chega no momento de você tomar posse da vitória na sua vida, você recua. E a honra está sendo para outro e para você nada. Está na hora de confiar, meu amigo. Está na hora de você usar aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Se é a estaca, se é o martelo, é com isso que Deus vai derrotar Císera na sua vida. Não inventa moda, não inventa roda. Use aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E é com isso que você vai ter a vitória na sua vida. Declara a vitória na sua vida agora em nome de Jesus. Abra a sua boca. E agora joga Císera por terra agora em nome de Jesus. Saia dessa posição de Baraque. Você tem o nome de ser raio, mas você não toma atitude de um raio para iluminar, de ir à frente. Você está paralisado, querido. Saia desse lugar, dessa zona de conforto, desse medo, e receba a honra que é devida a você, querido. Receba a honra, mas você está com medo, você não arrisca. Está na hora de você confiar em Deus. Está na hora de confiar. E você vai ter o melhor de Deus para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a vitória do Senhor sobre as suas vidas. A tua palavra diz: o Senhor foi à frente, o Senhor derrotou os 900 carros de Císera, carros de ferro. E esses 900 de carro de ferro não é nada para o Senhor, nada. Não existe homem poderoso para o Senhor. E ninguém te esconde de ti, Pai amado, ninguém te esconde de ti. Levanta esse homem fracassado, está sentado no monturo, Senhor. Levanta, toma pela mão e dá força a essa mulher agora, Senhor, que precisa matar esse Císera, Senhor. E que ela use aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos. Que ela julga tão improvável, Senhor, mas o Senhor vai usá-la com essa ferramenta para derrubar Císera em nome de Jesus. Dá força, Senhor. Restaura. Muda a visão daqueles que estão olhando para Jericó e estão com medo de agir. Dá a visão de Débora, Senhor, que sabe que o Senhor fez no passado, pode fazer no presente e vai fazer no futuro também, em nome de Jesus. Derrama a tua unção, quebra todo o jugo, tira toda a opressão de Císera sobre o teu povo agora, em nome de Jesus. E que a palavra doce como mel visite esses corações agora, Senhor, e restaure agora. Tira a amargura do coração, Pai amado, e traz a doçura da palavra do Senhor. E toma homens e mulheres e firma-os com palmeiras, Senhor, que tem o olhar da eternidade, fundamento, alicerce, raiz, Pai amado, que tenha essa vida equilibrada, saudável, flexível diante das circunstâncias, na autoridade que é no nome de Jesus. Eu declaro uma semana de vitória e Císera já está por terra no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Vá em paz e tenha uma semana de vitória.